Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje, vamos falar da tragédia da guerra na Ucrânia, que completou um ano sem quaisquer perspectivas de ser encerrada. São milhares de soldados mortos, militares mutilados, vida de civis perdidas e cidades ucranianas destruídas. Enquanto isso, um país vive uma crise energética e que leva o mundo a uma alta na inflação e da fome. 1/5 do território ucraniano hoje é dominado pela Rússia. Mas o que provocou essa guerra? E quais os caminhos para que ela chegue ao fim? Este é o assunto do programa de hoje. Para nos ajudar a entender essa situação da guerra na Ucrânia, estão conectados conosco o Miguel Pacchioni, que é assessor de comunicação do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Muito obrigado, Miguel, por sua participação em nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa debater esse tema tão urgente e necessário em um contexto global. Muito obrigado também a Márcia Ponce, que é secretária do Regional Paraná da Cáritas Brasileira. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, também agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que nos desafia aí numa conjuntura mundial hoje, que são os deslocados aí forçados desses conflitos. Muito obrigada. Bom, vamos ajudar o telespectador primeiro a entender a razão dessa guerra. Miguel, o que provocou essa invasão da Ucrânia pela Rússia? Perfeito. Acho que um contexto a ser explorado aqui por nós, de fato, é dar um passo atrás para entender efetivamente as diferentes perspectivas que envolvem um conflito armado como neste, por exemplo, no caso da Ucrânia. Sem dúvida alguma, a gente está falando de um contexto político, né? E quando eu digo um contexto político, não necessariamente quer dizer um contexto partidário ou relacionado a algum determinado tipo de viés partidário, mas o que a gente está falando, sim, é de uma questão arbitrária que envolve uma efetiva infração do direito internacional por um dos lados do conflito e, inevitavelmente, essa infração causa um desgaste sociopolítico, econômico, e que faz com que haja uma perspectiva, então, de reação que, pelo que os analistas, né, têm dito há mais de um ano, já analisando o início do conflito, de que a priori seria um conflito aparentemente bastante rápido, tem se estendido ao longo dos anos e não necessariamente isso está restrito, por exemplo, à questão da Ucrânia, né? Quando a gente olha o início de conflitos, de insurgências bélicas e que impactam efetivamente a vida da população civil, agora em março, por exemplo, a gente vai fazer o triste marco de 12 anos de conflito na Síria, 9 anos de conflito no Iêmen. Então, são datas que, sim, elas se iniciam com um propósito aparentemente muito restrito e tende-se a se deslocar ao longo do tempo, perdurando e fazendo com que a vida das pessoas que vivem nesses países sejam diretamente impactadas por aquilo que não necessariamente elas estejam envolvidas, né? Então, sempre é importante trazer essa perspectiva de que quem mais sofre em conflito, efetivamente, são as populações civis que são forçadas a se deslocar, deixam suas casas, familiares, é um emaranhado social que passa a ser completamente afetado por isso. E no caso da Ucrânia, por exemplo, a gente pode até retroceder ao tempo, olhando para 2016, quando houve efetivamente a anexação do território da Crimeia pela Rússia. Então, se você pergunta sobre quando começou o conflito na Ucrânia, muitos ucranianos vão dizer, a grande maioria deles, se não a totalidade, de que perdura desde 2016. Não há esse registro de um ano. Um ano foi uma segunda invasão russa ao território ucraniano. Então, de novo, é importante a gente considerar a perspectiva das narrativas de quem fala, mas, em síntese, é uma questão política envolvida, geopolítica, né, envolvido uma série de diferentes atores com propósitos também diferentes. Muito importante essa observação das diferentes narrativas, né? Porque se a gente pega a perspectiva daqueles que reconhecem o direito da Rússia de invadir o território ucraniano, é outra história, e a gente precisa saber que existem essas diferentes narrativas, até algumas que negam que esse conflito esteja acontecendo, por incrível que pareça. E aí, Márcia, eu queria que você ajudasse o telespectador
a entender as consequências dessa guerra para os países que estão envolvidos, no caso aqui Rússia e Ucrânia, e para a vida das pessoas. Porque para nós brasileiros, às vezes a gente usa essa expressão, um país em guerra com tamanha violência, mas é bem diferente, né, dessa realidade de um conflito armado, de invasão de território, como nós estamos, infelizmente, acompanhando na Ucrânia, né? Eu acho que essa fala do Guilherme, ela nos ajuda a perceber o quanto esses conflitos no mundo todo, elas têm impactado de forma muito violenta sobre a vida das pessoas, realmente as pessoas que são afetadas com esses conflitos aí políticos, hegemônicos, enfim, todas essas situações por briga por território, briga por poder, sejam eles por recursos naturais, e quem acaba sofrendo de fato esse grande impacto são as pessoas envolvidas, né, as pessoas que são atingidas diretamente. Isso tem um impacto tremendo, tanto para o próprio país que está sofrendo com isso, né, a gente vê o grande número de pessoas que perderam a vida, famílias que foram aí separadas, pessoas que perderam todos os seus bens, aquilo que eles construíram ao longo de anos, né, lutaram para construir, perdendo, e quanto mais isso impacta também na questão dos países em torno, né? A gente tem visto os movimentos migratórios muito intensos para as regiões fronteiriças, né? E a gente está falando também de populações em situações extremamente vulneráveis, muitas vezes vulneráveis financeiramente, a gente não está falando, isso atinge a todos, claro, sem sombra de dúvida, mas a gente percebe que nesses movimentos os mais afetados são os mais vulneráveis, inclusive economicamente, porque eles acabam tendo que ir para regiões de maior facilidade de acesso, como são as regiões de fronteiras, né? E isso tem um impacto em todos os sentidos, impacto econômico também para os países que acolhem, né? No investimento em orçamento público para atender essa realidade desafiadora, em movimentos de organizações sociais pelo mundo todo que acabam tendo uma demanda excessiva de serviços, né? Que devem ser colocados em prática para atender essas emergências, essas urgências das pessoas que chegam em condições extremamente vulneráveis. Acho que, sem sombra de dúvida, o impacto tem sido devastador na vida das pessoas. A gente tem visto isso ao longo dos anos, como o Miguel bem pontuou, em outras regiões, em outras áreas de conflito. A Ucrânia ficou em evidência, a gente também entendia que seria algo que entraria num processo de acordo muito rápido e já está se estendendo há quanto tempo, da mesma forma como vem acontecendo em outros países. Infelizmente, o impacto na vida das pessoas ele é devastador, né? São sonhos, projetos de vida, histórias de vida, construções pessoais ou coletivas que são destroçadas por interesses muito além daqueles que é a defesa e a vida das pessoas, né? Vou pegar a palavra interesses para poder fazer a próxima pergunta para o Miguel. Por que esse conflito não caminha para o seu desfecho, né? As Nações Unidas têm uma atuação, a gente acompanha pela imprensa, para tentar fazer com que a paz possa prevalecer e o conflito ser terminado e as pessoas possam voltar a ter a vida normal, os civis e mesmo os jovens militares que perdem a vida em conflitos como esse. Mas quais são os interesses que impedem que esse conflito acabe? Porque o que a gente percebe, pelo menos é a minha percepção, está sempre andando de lado, tanto um lado quanto o outro. Quais são os interesses envolvidos, hein, Miguel? Mais do que a gente definir os interesses, eu acho que é importante a gente ter em mente que nós estamos falando de interesses divergentes. E isso faz com que, efetivamente, o conflito não tenha nem sequer a perspectiva de que os principais atores possam sentar em uma única mesa e discutir possíveis soluções de resolução. Então, uma vez que a gente não tem essa predisposição destes atores, né, no caso, os dois respectivos presidentes, de dialogarem, buscando uma medida única de uma saída, buscando efetivamente a paz, os interesses individuais, né, tanto de uma nação quanto de outra, elas perduram e fazem com que o conflito se estenda. A gente está falando, quando a gente olha especificamente para a Ucrânia, de um contexto de uma população de aproximadamente 41 milhões de pessoas. Destas 41 milhões de pessoas, 8 milhões já saíram do país. Então, basicamente, 1/4 da população já saiu do país em função do conflito no último ano. É o maior movimento forçado de pessoas que a gente tem notado dentro desse período de um ano, desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso, os holofotes estão tão centralizados no contexto da Ucrânia.
além desses 8 milhões, né, de 1/4 da população que já saiu do país, a gente tem também os números de que são 5 milhões de pessoas que estão deslocadas internas, né, que tiveram que deixar as suas casas, mas ainda continuam dentro do próprio país em busca de proteção. E o Acnur estima que haja em torno de 17 milhões de pessoas ucranianas em necessidade de ajuda humanitária. Então, eu trago esses números só para a gente não perder a dimensão, a perspectiva de que a gente está falando da vida, efetivamente, de pessoas que residem num território que está sob ataque. E eu acho que esse é o fator preponderante que a gente deve sempre ter em mente, né? Porque se a gente parte de uma escala política para analisar, novamente aqui dizendo, né, as narrativas políticas por trás do conflito, a gente vai por um nuance, né, por um caminho que não necessariamente é aquele que está impactando a vida das pessoas no dia a dia. Quando a gente olha, por exemplo, da perspectiva de crianças, né, o que representa para uma criança que está em um local completamente inseguro, sem uma infraestrutura adequada para a educação. Então, as escolas, hoje em dia, por exemplo, já reabriram na Ucrânia, mas a gente sente, por exemplo, que o lazer, né, o que seria o intervalo, o recreio dessas crianças, ele está permeado pelo contexto de conflito. Então, já se convive em diferentes cidades ucranianas, em especial nas grandes cidades, nas capitais, de que as sirenes estão soando o tempo todo, e essas sirenes parecem que é mais um elemento do dia a dia. Elas já não impactam na rotina das pessoas, elas não estão se atentando à necessidade de se protegerem em função de um potencial ataque aéreo. Quando a gente olha novamente, né, para o intervalo de sala de aula, de que as crianças, ao invés de brincar entre elas de forma alusiva a esportes, a atividades mais pedagógicas, elas estão brincando de arminhas, de questões relacionadas efetivamente ao conflito. Isso tem um impacto quando a gente pensa na reconstrução mental dessas pessoas de longo prazo, que é incalculável, né? A gente não sabe efetivamente qual é o impacto de um conflito armado na vida da população civil que sofre por meio desse conflito. Então, novamente, a perspectiva é de que a gente possa ter, em um curto espaço de tempo, pela necessidade que se faz presente, medidas de países que possam adotar políticas efetivas de proposição da paz e não efetivamente armamentista, como os dois lados têm se orientado até o momento. O Miguel, você desenha para nós um cenário, especialmente esse da normatização de conviver com uma guerra, que deve nos escandalizar. A gente não deve aceitar isso. Mas, para nós que estamos assim distantes, ou seja, se lá eles estão normalizando, imagine nós aqui a milhares de quilômetros. Então, eu queria saber até da Márcia, que trabalha aí na caridade, né, na Caritas brasileira, num trabalho de mobilização de pessoas. Como que a gente cria essa consciência de que o que está acontecendo é um escândalo e a gente não pode aceitar e que a gente precisa fazer alguma coisa? Por exemplo, como, Márcia, motivar um brasileiro a ajudar um refugiado ucraniano a que ele possa viver aqui com dignidade? Como é que a Caritas tem atuado nesse sentido? Irmão Diego, eu acho muito importante esse tema da banalização, porque eu penso que a gente precisa discutir quanto mais com a sociedade, de forma mais intensa, isso, a forma como esses movimentos migratórios, eles acabam sendo de uma forma esquecida, banalizada, como algo natural. Acontece uma guerra aqui, um conflito aqui, isso vai se normalizando na sociedade. Isso não é normal, isso é um escândalo, deve ser um escândalo, porque é uma ameaça, uma violência real à vida das pessoas, né? O Papa Francisco tem nos provocado muito nisso. Você falou de falar no final sobre uma fala do Papa Francisco. A gente tem que ouvir essas vozes aí que estão se colocando nesse cenário mundial de discutir o que isso tem acontecido na vida das pessoas, né? Infelizmente, a gente percebe que há um movimento também que, muitas vezes motivado pela mídia, em algum momento, num primeiro momento de um conflito como esse da Ucrânia, nós somos bombardeados com notícias, né? O tempo todo essas notícias chegavam e a população, de um modo geral, acabava se sensibilizando. Quando isso deixa de fazer parte do cotidiano, você não vê mais tantas notícias, é como se essa guerra tivesse
cessado, como se a vida das pessoas tivesse voltado ao normal. Isso que o Miguel traz, por exemplo, da realidade que as crianças vivem nesses conflitos, que as famílias vivem, isso não acabou, isso está no cotidiano delas, né? E o quanto isso tem um impacto terrível no imaginário, no inconsciente dessas crianças para o futuro, inclusive, né? Então, a gente tem, enquanto Caritas Brasileira, a gente busca realizar a sensibilização da melhor forma que a gente consegue no trabalho diário para essa atenção a esses grandes movimentos, né? O que ele impacta para a gente, o que ele impacta para a vida das pessoas e como que a gente mantém viva esse cuidado com a vida, essa sensibilidade para situações como essas. Nós realizamos aqui, através da Caritas no Paraná, especificamente, né, através da Caritas Brasileira, mas enquanto território, uma campanha, né, em atenção a essa realidade da Ucrânia, né, pela Ucrânia e pela vida, era o nome da nossa campanha, inclusive, que durou um período, porque a gente não conseguiu estender, mas ela justamente por essa falta de sensibilização das pessoas também com essa realidade que parece muito distante. E num primeiro momento, a gente teve várias situações de consulta à Caritas, porque as pessoas entendiam que haveria um movimento migratório intenso de ucranianos para a região do Paraná, inclusive porque é a segunda maior, né, comunidade ucraniana fora da Ucrânia, a primeira comunidade maior fora da Ucrânia. Então, assim, a população achava que a gente teria um movimento intenso, o que não ocorreu, porque isso a gente também tem que evidenciar, né, Miguel? Que as pessoas, forçadamente a sair dos seus territórios, elas têm o sonho de retornar. Então, principalmente vir para um país completamente distante, a ideia era ficar no entorno e muitos permaneceram. Os que chegaram aqui, muitos já voltaram, inclusive, para a região, muitas famílias que chegaram no Brasil já retornaram para ficar mais próxima dali, né, do território, para poder retornar num possível cessar aí de fogo, enfim, possível finalização dessa guerra. Então, a gente conseguiu mobilizar recursos que nós fizemos o quê? Mandamos para a Caritas da Ucrânia, porque aqui efetivamente não teria destinação para esse recurso, por aquilo que se criou no imaginário, mas processos que a gente precisa fazer de forma constante para que as pessoas tenham atenção e tenham cuidado com a vida. Nós estamos falando de vida de pessoas, né? Da mesma forma que pessoas saíram, estão vivendo esse conflito, a gente também tem brasileiros vivendo fora do país. Então a gente precisa ter uma atenção e um cuidado para esse movimento que de fato, né, causa várias destruições no contexto familiar e pessoal de cada um. Até me lembra aqui um caso de um confrade, missionário redentorista, que se ordenou como padre pouco antes do início da guerra e ele transformou o porão da igreja dele e, até onde eu sei, porque a gente também às vezes perde a informação, acolhendo essas pessoas no porão da igreja e continuando o serviço religioso e humanitário para as pessoas no lugar seguro que é o porão. E talvez nós brasileiros não tenhamos intimidade com esse espaço, né? O porão, nossas casas não têm isso. Lá as casas costumam ter porão. E é um lugar seguro, né? A estação do metrô que é subterrânea que é segura. Então a gente não pode achar isso normal, né? A guerra é um horror, transforma a vida das pessoas, infelizmente. E você, Márcia, lembrava dessa questão desses movimentos. Então muitos que vieram para o Brasil já retornaram, mas talvez muito desse movimento está acontecendo ali dentro da Europa. E aí eu pergunto para o Miguel, como é que tem sido feita essa ajuda humanitária da parte da Acnur, de outros organismos, com os refugiados nesse conflito e como é que tem sido esse movimento de retorno antes do fim da guerra? O que eu posso afirmar pelo Acnur, uma pesquisa foi feita agora no mês de janeiro em relação aos refugiados ucranianos no contexto europeu. 80% dos respondentes dessa pesquisa, com uma margem de cobertura bastante expressiva, eles se mostram muito favoráveis ao fato de quererem retornar ao país de origem. Então, logicamente, um fator preponderante quando um conflito se inicia, o primeiro ponto fundamental é favorecer com que essas pessoas tenham um caminho seguro pelos quais elas consigam se deslocar em busca de proteção para salvar suas vidas. E esse fator é emergencial, é necessário, aliás, já no início, né, quando o conflito eclode, e a gente pode dizer então que houve no contexto ucraniano essa abertura de fronteiras propício então a acolher as pessoas ucranianas que buscavam proteção fora do país.
Por isso, então, que ao haver essa abertura de fronteiras, houve um fluxo, então, intenso dessas pessoas, e aí também um recorte que também é bastante maléfico, né? Os homens em idade entre 18 e 60 anos foram forçados a permanecer no território ucraniano para serem combatentes, e aí, logicamente, acontece algo que a Márcia também está muito acostumada a trabalhar nesse sentido, que são as separações familiares, né? Quando parte de uma família deixa o país de origem e outra parte permanece. E aí, se a gente consegue imaginar o quão sofrível é essa situação, e muitas vezes há um impacto imenso, severo nas telecomunicações também, então as famílias partem pelo fato de um território estar sendo atacado, bombardeado, a infraestrutura logística está completamente aquém dos serviços necessários, então perde-se o vínculo então, de contatos entre essas pessoas. Então, para além do favorecimento então, do território fronteiriços que estejam com as fronteiras abertas, é preciso, como a Márcia bem pontuou, de que haja mecanismos de integração local. Essa expressão que a gente trabalha, integração local, é muito importante porque não basta apenas que a pessoa se adapte à cultura local. É preciso que o próprio território de acolhimento dessas pessoas esteja propício também para olhar para elas enquanto os seus potenciais. Então, de favorecer, por exemplo, que um engenheiro ucraniano possa trabalhar em uma empresa, por exemplo, brasileira, dentro do seu ramo de expertise. Isso vai somar muitos conhecimentos para o desenvolvimento local e nacional. Agora, efetivamente, o que acontece em um curto período de tempo, até porque há uma série de outros fatores que barram essa perspectiva da integração local, por exemplo, a questão do idioma e a questão de revalidação de diplomas. Só para citar 2 exemplos do quão complexo é essa situação, mas, em consequência, em relação a isso, as pessoas não estando integradas nesse novo território, elas tendem efetivamente a retornar. E esse retorno que está efetivamente em curso atualmente na Ucrânia, a gente tem os 2 lados da moeda, né? Nós temos pessoas que continuam deixando o país e pessoas que já deixaram, não conseguiram se integrar e estão retornando para a Ucrânia. E o que eu posso afirmar é que as condições não são propícias para isso. A Ucrânia hoje está passando por um inverno bastante severo, o oposto aqui do Brasil, como a gente bem pode imaginar, então temperaturas abaixo de 10 graus, com uma infraestrutura sem aquecimento, porque mais de 70% então, do território ucraniano invadido pela Rússia está sem a infraestrutura adequada, e isso faz com que o inverno se torne ainda mais severo, há um impacto imenso nas políticas de saúde pública, de educação, de transporte e moradia, enfim. Hoje, a situação da Ucrânia não está entendível por nós, né, compreensível para que haja esse retorno, e esse retorno está acontecendo justamente pela falta da perspectiva de integração das pessoas que buscaram proteção em outros países. Eu quero recordar um pensamento entre as tantas manifestações do Papa Francisco sobre esse conflito na Ucrânia. Numa dessas ocasiões, ele disse assim: quem paga a conta da guerra é o povo, os soldados russos, e é o povo que é bombardeado e morre. As guerras são sempre injustas, porque quem paga é o povo de Deus. O meu tempo já está praticamente esgotado, mas ao me despedir de vocês, eu quero que cada um diga de forma breve como o Brasil, no governo e os brasileiros, podem ajudar na superação desse conflito. Começando com você, Miguel. Acredito que um caminho muito promissor para que a gente possa entender o conflito antes de julgá-lo é buscar fontes de informações fidedignas. Então, por exemplo, o site do Acnur, as redes sociais do Acnur, da Caritas, são fontes de referência em que a gente consegue ter a sensibilidade de saber o que se passa no terreno. Então, esse é um caminho muito efetivo, né, de que a gente possa buscar a informação ao invés de estarmos acomodados e que talvez essa informação que chegue até nós não seja verídica. Então, a questão da desinformação hoje, no contexto de comunicação, é muito importante para que a gente possa entender melhor o contexto e, efetivamente, havendo meios para isso, de que a gente possa se engajar em buscar soluções dentro do nosso ambiente, do nosso círculo de família, de amizades. Isso, eu digo, pode ser uma doação financeira,
mas não necessariamente apenas com recursos, né? Pode-se potencializar as redes sociais divulgando as veracidades do conflito, as formas de apoio, enfim. Então, acho que é um papel social muito nobre de cada um de nós, de buscarmos essas informações e, uma vez que sejamos impactados e mobilizados por ela, de fazer com que ela ressoe nos nossos círculos sociais. Você, Márcia? Eu deixo uma mensagem assim, que eu penso que a sensibilização para essas causas humanitárias que a gente está vivendo no mundo todo deve ser o caminho de todos nós, assim, humanizar o que está desumano em nós. E eu acho que parte mesmo, esse humanizar o que está desumano, é a gente buscar informações corretas mesmo de tudo que está acontecendo pelo mundo. E o que esses conflitos, o que essas situações têm causado no ser humano, no nosso irmão que está numa distância geográfica de nós, né? Que a gente possa entender a importância dessas vidas e o quanto elas devem ser preservadas de todas as formas. Isso que o Miguel trouxe de fato, né? Buscar informação, ver quais as formas que podem ajudar de doações, sejam elas financeiras ou não. É só evitar, eu acho que o Brasil, né, num primeiro momento, se preocupou de pessoas que solidariamente queriam doar, por exemplo, cestas básicas, queriam doar roupas. Isso, nessa distância geográfica da Ucrânia, isso é impossível, inclusive, no envio disso. Fica extremamente complexo, difícil. Eu acho que é procurar realmente agências como a própria Acnur, como a própria Caritas, e pensar mecanismos, formas também de sensibilizar os seus familiares para essas causas humanitárias. A informação é o melhor caminho. Exatamente. Rezar pela paz e promover uma cultura de paz. Muito obrigado, Márcia Ponce, secretária do Regional Paraná da Caritas Brasileira, e também ao Miguel Pacchioni, assessor de comunicação do Acnur. Obrigado pela participação de vocês e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima semana.